Aleluia. Feche seus olhos nesse momento. Eterno Deus, de geração a geração temos visto o Senhor destronar reis, vencer exércitos, libertar o seu povo com mão forte, derrubar muralhas, abrir cadeias, e eu creio que nessa noite não será diferente. Aquilo que acabamos de cantar, meu Deus, já é realidade na nossa vida. Cadeias estão sendo, meu Deus, quebradas, abertas nesse momento. E eu creio, meu Deus, que a cadeia da incredulidade, a cadeia da frieza, a cadeia da indiferença, a cadeia que cauteriza a mente para que muitos não entendam a Tua palavra, será quebrada nesta noite, em nome de Jesus. E a Tua palavra irá entrar, meu Deus, irá produzir vida para o Teu louvor e glória, porque é exatamente isso que cada um aqui veio buscar diante do Teu altar: vida contigo, relacionamento profundo contigo, no nome de Jesus. Fala conosco, ó Deus, nós oramos e lhe agradecemos. Amém. A igreja pode se assentar. Abra sua Bíblia, meu querido, comigo, no Novo Testamento, na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo de número 12, versículos 1 e 2. Nós estamos dentro da série Vida no Altar, e hoje iremos falar que vida no altar é vida de sacrifício. Amém? Vida no altar é vida de sacrifício. Assim nos diz o texto sagrado: rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século ou mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém, queridos? Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, quando nós pensamos em altar, estamos pensando, é claro, em relacionamento com Deus, estamos pensando em entrega, estamos pensando em sacrifício. E o apóstolo Paulo, nos primeiros capítulos da carta aos Romanos, ele vai trabalhar justamente essa questão: o sacrifício salvífico de Cristo. E ele, ao longo de toda a carta, vai trabalhando temas como salvação, vida e edificação. E nós estamos agora no capítulo 12, no momento em que ele fala sobre edificação. Diante de tudo que o apóstolo Paulo falou, ele diz aos irmãos: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus. Aqui, o apóstolo Paulo, ele usa a conjunção pois para ligar um assunto ao outro. No capítulo 11, o apóstolo Paulo está trabalhando muitas questões a respeito da unidade, a respeito do amor de Deus, a respeito do sacrifício, que perpassa toda a sua carta, e agora ele está rogando aos irmãos, ou seja, está afirmando a sua autoridade a respeito daquilo que ele mesmo havia dito anteriormente. Ele faz uma junção: rogo-vos pelas misericórdias. Quais misericórdias? Que ele já havia transmitido para os irmãos em Roma. A ação salvífica de Deus no mundo. Ele havia ensinado para os irmãos de Roma o quanto Deus fora misericordioso para com eles, enviando Jesus Cristo ao mundo a fim de salvá-los. Agora, nós paramos e pensamos
sobre todo esse tema, e é lógico, nos colocamos também na mesma situação dos irmãos de Roma, porque cada um de nós aqui fomos alcançados pela misericórdia do Senhor. Você é alcançado pela misericórdia do Senhor a cada instante. Logo pelo amanhecer, você foi alcançado por essa misericórdia. Eu fico pensando na complexidade do corpo humano no momento em que você acorda. Você já parou para pensar, para analisar como que essa estrutura funciona? Enquanto você dorme, ela funciona de um jeito, e quando você acorda, ela funciona de um jeito totalmente diferente. Há uma complexidade nesse mecanismo orgânico chamado ser humano. Há uma complexidade que funciona tão bem, que nela nós conseguimos também perceber as misericórdias de Deus em nós. Você está aqui, meu querido. Eu estou aqui pelas misericórdias do Senhor. E se você gosta de ler a Bíblia, provavelmente já deve ter visto as misericórdias de Deus se manifestando ao longo da história humana. As misericórdias do Senhor se manifestando na vida de Adão e Eva lá no Éden. As misericórdias do Senhor se manifestando na vida de Noé, na vida dos patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó, na vida do povo de Israel, e em toda a humanidade com a manifestação de Cristo, com a vinda de Cristo, com o sacrifício de Cristo, com a manifestação da graça de Deus, que eu e você não merecíamos. Agora o apóstolo Paulo, ele diz o seguinte: rogo-vos pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Então, por tudo aquilo que Deus fez, por tudo aquilo que Deus realizou na vida dos romanos, o apóstolo Paulo agora diz: apresentem, diante da misericórdia que foi manifesta, os vossos corpos agora, em sacrifício vivo, em sacrifício santo, agradável a Deus. E é muito gostoso, meus irmãos, a gente perceber essa ideia que o apóstolo Paulo traz sobre o sacrifício. No Antigo Testamento nós sabemos que os sacrifícios eram vigentes, Deus requeria o sacrifício, porém, a ovelha, o cordeiro que era sacrificado, ele não ia por sua vontade. Ele era amarrado, ele era arrastado até o altar, ele era imolado no altar, seu sangue era derramado. Mas chegou um momento em que Deus não quis mais esse tipo de sacrifício. E agora, o apóstolo Paulo, ele está pedindo aos irmãos, rogando aos irmãos pelas misericórdias de Deus, que eles ofereçam os seus próprios corpos em sacrifício vivo a Deus. Sacrifício vivo. A sua vida, a minha vida. E como nós podemos apresentar a nossa vida como sacrifício vivo? Sendo uma nova criatura em Cristo. Não tem outro jeito de apresentarmos os nossos corpos em sacrifício vivo, se nós não somos nova criatura. Nós temos que ter sido transformados pelo Senhor, renovados pelo Senhor, porque aqueles que vivem em pecado, aqueles que vivem se curvando às coisas deste mundo, ele ainda se encontra morto para Deus, torna-se impossível que ofereça sacrifício vivo. Deus agora espera de você, Deus agora espera de mim. Você é o sacrifício. Me veio aqui agora, queridos, uma frase sobre essa ideia, porque muitas vezes nós confundimos o sacrifício vicário de Cristo, expiatório de Cristo,
com o sacrifício que é esperado da igreja de Cristo que foi salva. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. O sacrifício de Cristo foi para que eu e você fôssemos salvos. Agora eu e você precisamos oferecer o nosso corpo a Deus porque nós somos salvos. Esse corpo tem que glorificar a Deus. É graça a salvação, mas não é de graça. Não. A salvação é graça, mas ela não é de graça. Custou caro. Custou o Filho de Deus. Ele foi morto por cada um de nós. E porque nós fomos salvos em gratidão pelas misericórdias que Deus manifestou, agora vamos apresentar os nossos corpos a Deus. Vamos adorar a Deus com os nossos corpos de forma santa, ou seja, nós temos que vir diante do altar do Senhor com corpos santos, separados, consagrados para o serviço do Senhor. Nós não podemos chegar diante do altar do Senhor, queridos, maculados, cheios de manchas, sujos. É por isso, quando você vem de casa, é muito importante, se você não faz oração em casa, pedindo perdão a Deus, mas com reconhecimento profundo de quem você é, então faça aqui na casa de oração. Ao chegar aqui, fale com Deus, se conserte com Deus, peça perdão a Ele. Vocês já notaram que muitas vezes, do jeito que a gente dormiu ontem, acordou hoje, a gente vem para o culto, sem fazer um autoexame da nossa vida, sem olhar para nós, como que está a minha vida, como que está a minha caminhada com Cristo. Lembrem-se, corpos vivos, sacrifício santo, santo e agradável a Deus. Só será agradável a Deus quando for santo o sacrifício. Não tem outro jeito. Mas é Deus quem nos santifica, é Deus quem nos separa para podermos viver isto, meus amados. Nós temos que olhar para o nosso corpo de forma muito especial. Não podemos entregar o nosso corpo a qualquer coisa, não. Ele é precioso demais. Muitas pessoas entregam o corpo para qualquer coisa. Quantas coisas que são nocivas ao ser humano, e ele entrega o seu corpo. Em que altar você está oferecendo o seu sacrifício? Às vezes não é no altar de Deus, é no altar da cachaça, do cigarro, da promiscuidade, da calúnia, da difamação, maldizendo pessoas, trapaceando, fazendo tudo o que Deus não quer que façamos. Sacrifício. O seu corpo é precioso demais. Cuide dele para o sacrifício do Senhor. Apresente ao Senhor. Os gregos viam o corpo como uma tumba, como algo ruim. Mas a palavra de Deus nos diz que o corpo do ser humano não é ruim, não. O corpo do ser humano, ele é templo de Deus, e o Espírito de Deus habita nele, e o próprio Deus assumiu a forma humana. Você é precioso demais. Por isso ofereça o seu sacrifício a Deus, de forma viva. O apóstolo Paulo continua, que é o vosso culto racional ou espiritual. Qual que é o sacrifício santo e agradável a Deus? O culto racional. O culto vivo. E aqui, queridos, é interessante nós fazermos alguns comentários sobre o culto racional e espiritual. É aquele culto que vai além dos limites do templo. Às vezes eu e você estamos tão ligados no automático
que nós chegamos aqui para mais um culto, é assim ou não é? A gente chega para mais um culto, mais um momento de louvor, mais um momento para bater palmas, mais um momento para abraçarmos os nossos irmãos, mais um momento para um boa noite, para um Deus te abençoe, mais um momento para ouvir o pastor trazer uma palavra. No entanto, o culto que agrada a Deus, ele extrapola os limites do templo. O sacrifício, para ele ser santo, ele precisa sair dos limites do templo. Porque aqui dentro é muito fácil você e eu mantermos um estereótipo de espiritualidade, de vida com Deus. Agora, o que fazer lá fora? No nosso dia a dia, no lar, no trabalho, na escola, na rua, nas rodas, quando nós estamos conversando? Será que lá nós estamos sacrificando a Deus o nosso corpo? Ou o nosso corpo está sendo oferecido a outra coisa? Culto racional pressupõe culto lógico, culto coerente com a vida. Nós não podemos aqui dentro ser uma coisa e lá fora outra. Nós não podemos ter um discurso e uma vida diferente do discurso. Coerência é você cultuar a Deus lá fora do mesmo jeito que você cultua aqui dentro. Isto é coerência, isto é verdade, isto é ser o quê? Racional. Isto é ser uma pessoa lógica, meu querido. Ser coerente. Um filósofo, que na época era um adolescente quando o apóstolo Paulo morreu, filósofo grego chamado Epiteto, ele dá um exemplo interessante sobre coerência, que muitas vezes nós não conseguimos associar uma coisa com a outra. Ele diz: se eu fosse um roxinol, eu faria tudo que é próprio de um roxinol. Se eu fosse um cisne, eu faria tudo que é próprio de um cisne. Mas porque sou lógicos, racional, eu adoro a Deus. Então, o ser humano, ele foi criado para adoração a Deus. Ele foi criado para o serviço a Deus. Lógica de verdade é reconhecermos a grandeza de Deus. É reconhecermos esse Deus glorioso que agiu na história da humanidade e que age na minha história até hoje. Isso é ser lógico. E eu tenho percebido que os lógicos estão cada vez mais se rendendo aos pés do Senhor Jesus. A quantidade de cientistas que estão se convertendo, porque a lógica leva a isto mesmo, porque quando você olha ao seu redor, você vê as coisas tão organizadas, tão bem feitas, que não tem como você afirmar que não existe o Criador, que não tem um Criador. E esse Criador é o Deus de Israel, é o nosso Deus, é o seu Deus. Viver de forma coerente, viver uma vida de expressão diária a Deus. Aquilo que você faz, aquilo que eu faço, está glorificando a Deus? Porque se o nosso culto aqui estiver tendo expressão de vida lá, então você será um verdadeiro adorador que adora o Senhor em espírito e em verdade. E é isso que Ele procura, verdadeiros adoradores. Os irmãos se lembram que muitas vezes o povo estava tão acostumado com o rito do culto, sabe aquela coisa formatadinha, tudo certinho, você vai, faz isso, faz aquilo e tal, e volta para casa assim, se sentindo super bem. Vocês se lembram o que Deus fez lá no Antigo Testamento? Chegou um momento que Deus falou: escuta, os vossos cultos não receberei mais, nem ouvirei mais as vossas orações, porque esse povo me confessa com os lábios, mas o coração está distante de mim. O que é isso? É falta de coerência, é falta de ser racional. Um povo racional vive em espírito e em verdade, queridos.
Agora, há uma razão pela qual o apóstolo Paulo trabalha essa questão com os irmãos em Roma. E nós veremos mais para o final. Continuando. E não vos conformeis com este século ou mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Transformai-vos. Queridos, o século, o mundo, tem uma forma, tem um sistema já estabelecido, está pronto. E aqui o apóstolo Paulo está dizendo: não vos conformeis, não se tornem iguais, não assumam a forma, não entrem no sistema do qual Deus já tirou vocês. Não se conformem com as coisas que aí estão, que chocam contra a palavra de Deus. E muitas vezes o que nós fazemos? É assim mesmo, o Senhor falou que iria acontecer tudo isso. Não é assim que a gente faz muitas vezes? Pega um texto bíblico, inclusive, para ficarmos indiferentes dos fatos. A igreja vai ser sempre igreja, independentemente dos fatos ocorridos, dos cumprimentos das profecias. A igreja não muda porque está escrito, a igreja é porque está escrito. Ela permanece fiel sempre, e ela levantará uma bandeira dizendo: o sistema é errado, o comportamento é errado, a forma é errada. Esse mundo, queridos, é um mundo elástico, flácido, vive mudando, de tempo em tempo muda, não muda? Olha do seu lado aí a roupa dos irmãos. Nos anos 70, como que era? O senhor usou, pastor Edson? Não? Aquela boca de sino? Quanta gente. Hoje você olha, a moda muda, tudo muda. Tecnologia muda. Sociedade muda, comportamento muda. Mas Deus não muda e nem a sua palavra. A igreja não muda, porque a igreja sempre vai ser a mesma. A mesma. A igreja de Cristo. Agora nós não podemos ficar assimilando tudo o que acontece lá no mundo, a igreja muitas vezes absorve. Já notaram que tem moda que está no sistema que não dá para a igreja imitar? Não dá para a igreja absorver? Mas às vezes a gente fica tentando um jeito. Não dá, tem coisa que não dá. O mundo, queridos, ele é muito transitório. Ele relativiza todas as coisas. A ética de ontem não é de hoje, a moral de ontem não é de hoje. Tudo muda. É só a gente ver também essas nuances, né? Políticas. A política de hoje é a política de ontem? Não, tudo muda. É um sistema falho, é um sistema que não dá para nós confiarmos nele. Era isso que o apóstolo Paulo está dizendo, até porque quem rege esse sistema não é Deus. O apóstolo Paulo diz, meus irmãos, na segunda carta, capítulo 4, verso 4, que o príncipe deste século, ou deste mundo, cegou o entendimento dos ímpios. Então quem controla o sistema? E ele controla para o seu bel prazer. Vocês estão percebendo o que o diabo está fazendo com a sociedade, com a humanidade? O que ele está fazendo com o ser humano? Você não se assusta em ver o que o diabo está fazendo com o ser humano? Quando eu vejo uma notícia na TV das atrocidades, das coisas terríveis que estão acontecendo, eu falo: meu Deus, tem misericórdia. Mas agora o diabo também, ele tem mudado a igreja em muitos lugares, fazendo com que ela assimile, que ela assuma a forma deste século, deste mundo. E a igreja assimilou tanto isto, que o povo não consegue vir no templo para adorar a Deus, só vem no templo para pedir as coisas para Deus. Porque esse mundo prega o quê? Me dá, eu quero, eu preciso, é assim ou não é?
E aí a pessoa não consegue chegar aqui, muitas vezes, e ouvir uma mensagem como essa. Fala, ixi, o pastor agora falando de vida no altar, falando de vida de sacrifício, eu estou esperando que ele fale outra coisa. Né? Mas escute, meu querido, a partir do momento que a sua vida estiver no altar, a partir do momento que você apresentar em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, a sua vida vai mudar. Sabe por que muitas vezes não muda? Porque a gente sacrifica em outro altar e não no altar de Deus. Temos que parar com isso, de sacrificar a nossa vida em outros altares, senão no de Deus. Aqui você pode confiar porque Deus não muda. A palavra dele não muda, Deus é imutável. Ele é o mesmo de ontem, hoje e eternamente. Ele não muda, em Deus você pode confiar. Deus não oscila. Agora nós temos que fazer a nossa parte. No altar tem que ter o quê? Sacrifício. Você tem sacrificado no altar, meu querido? Pare e pense, você tem sacrificado? Escute uma coisa. Não existe a mínima possibilidade da igreja aderir ao sistema, da igreja se adequar ao sistema. Eu cito Karl Barth, ele disse o seguinte, que a ética da igreja, ela causa uma reviravolta no mundo. Se você vive a ética do reino de Deus, onde você estiver, você vai causar incômodo. Está entendendo? Porque o seu discurso é outro, a sua conversa é outra. Agora, às vezes não causa nada, porque a gente entra no sistema, está entendendo? Por que às vezes não faz diferença nenhuma? Porque já está no sistema. A igreja, ela segue Jesus Cristo, e Jesus Cristo ele veio para entrar no sistema, foi assim, irmãos? Nem no sistema da lei Jesus entrou, sendo judeu. Porque ele viu coisa errada no sistema. A forma com que aquele povo estava fazendo e vivendo a lei, ele mudou tudo. Aí a religião perseguiu Jesus, porque, é claro, Jesus colocou a religião da época de cabeça para baixo. Jesus colocou o sistema político da época de cabeça para baixo. Onde Jesus chegava, o povo estava falando abobrinha, o povo parava porque falava que a conversa de Jesus é outra. A mensagem de Jesus é outra. Assim deve ser você. Você deve ser um verdadeiro espalha-roda. Quando você chega, para a conversa fiada, para a abobrinha, para a piadinha que não glorifica a Deus. Porque onde você chega é solo sagrado, é solo santo, porque Deus vai contigo. Pastor Gustavo é o homem com quem Deus vai. Assim como Moisés. Moisés era o homem com quem Deus ia. Você é povo com quem Deus vai. Então onde você vai tem que ser diferente. Não pode entrar no sistema, você é sem graça. Não vou nem na sua casa mais, amém, não precisa ir mesmo. Porque se você for meu amigo, eu vou falar da Bíblia para você. Eu vou falar que Jesus está voltando. Eu vou falar que é preciso arrependimento. Essa é a mensagem da igreja e ela não muda. Nós mudamos muito, mas a mensagem da igreja não muda não. Ela é a mesma. Os missionários que estão pregando lá, Madagascar, a mensagem não muda, né? Claro que não. É a mesma coisa. Arrependimento e salvação. Nós estamos abertos, disse o Senhor, para conhecer o Deus da Bíblia, do livro. Estão entendendo, queridos? As pessoas, elas que têm que entrar no sistema que Deus trouxe, inaugurou por meio de Jesus Cristo, que é o sistema infalível, imutável, o sistema do reino de Deus. Você foi chamado para ser uma nova criatura, uma nova pessoa. O apóstolo Paulo diz que nós precisamos sofrer uma transformação, ser transformados. Aquela ideia da borboleta é interessante. Tem gente que fica no casulo e o casulo seca. Eu já vi alguns. Não desenvolve. O casulo seca. Mas tem gente que é daquele jeito ali, ó, de glória em glória, ó.
de glória em glória, vai sendo transformado. Sabe por quê? É gente que adora a Deus em casa, adora a Deus na igreja, no trabalho, vai em escola bíblica dominical, lê Bíblia, vai em monte, é gente que jejua, é gente que ama, é gente que ajuda, é gente que estende a mão. Saiu do casulo, porque está sendo o quê? Transformado. Quem quer ficar com a mente seca aqui, levanta a mão. Ninguém quer, né? Claro que não, você quer voar. Mas não em qualquer asa, você vai voar nas asas do Espírito, meu querido. A partir do momento que a sua mente for transformada. O seu entendimento, o meu entendimento tem que ser transformado. Eu gosto quando ele diz, mas transformai-vos. Isso pressupõe o quê? Uma ação conjunta. A operação do Espírito em nós. E a nossa vontade de sacrificar o sacrifício vivo todo dia. Amém? Você é sacrifício, você vai ser transformado. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Não existirá vida diferente. Não existirá borboletas, meu querido. Não existirá metamorfose, transformação profunda. Se não for de glória em glória todo dia. Se não for uma entrega total. Não haverá transformação se você e eu não nascermos da água e do Espírito. De sorte que, se você realmente afirma que está em Cristo, sendo alguém transformado, você é uma nova criatura. As coisas velhas, você tem que dar tchau para elas, amém? Elas não te pertencem mais. E você glorifica a Deus no seu corpo agora. Se antes o seu corpo servia como membro do pecado, agora o seu corpo serve como membro das coisas que são do reino de Deus. Aleluia! Usa a sua vida no altar de Deus. Apresente ela como sacrifício vivo. Pastor, o que vai acontecer depois que eu fizer isto? Meu irmão, minha irmã, olha aí, ó. O apóstolo Paulo está dizendo tudo isso. Apresentar como sacrifício, não se conformar, se transformar, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Agora, será que a vontade de Deus ela é boa? Sim ou não? Será que a vontade de Deus é agradável? Será que ela é perfeita? É claro, meu querido. Quando a vontade de Deus começar a ser cumprida na sua vida, a sua oração vai mudar, inclusive. A sua oração vai mudar. Porque a vontade de Deus, ela é sempre a melhor para o ser humano, em todos os aspectos. Quando a vontade de Deus começar a se manifestar na sua vida, na sua casa, na sua família, no seu trabalho, na sua escola, meu querido, lá na faculdade, quando a vontade de Deus começar a se manifestar aqui nessa igreja, de forma tão profunda, tão gloriosa, você vai dizer assim: Deus, valeu a pena oferecer o meu corpo em sacrifício vivo a Ti. Valeu a pena ser santo, valeu a pena estar separado para o serviço do reino, porque agora eu estou vendo a sua vontade sendo manifesta. Querido, Deus tem uma vontade tremenda de se manifestar na sua vida e na minha vida, mas muitas vezes Ele não se manifesta, porque nós estamos oferecendo sacrifício em outros altares, e não no dele. Por isso, eu quero convidar você nessa noite a se colocar em pé. Se coloque em pé em nome de Jesus. Onde você tem oferecido o seu corpo? Onde você tem colocado a sua vida? Se você hoje, entenda o que eu estou falando, se você hoje quer começar a experimentar a boa, perfeita, agradável vontade de Deus, você precisa começar a oferecer o seu corpo a serviço de Deus. Saia daqui diferente hoje, meu amigo. Talvez você esteja acostumado
a vir no culto só para dar uma energizada na sua vida. Não, pare com isso. Para de ficar com migalhas. Escute, Deus tem uma vontade gloriosa para manifestar na sua vida. Glorioso em todos os momentos. Você que a partir de hoje quer assumir esse compromisso com Deus de oferecer todos os dias da sua vida o seu corpo como sacrifício vivo a Deus, agradável a Deus. Você vai vir à frente, você vai assumir esse compromisso com Deus, não com homens. E o seu culto vai começar a ser diferente. Sabe por quê? Porque a vontade de Deus vai começar a ser revelada a você. Deus vai começar a realizar a vontade dele na sua vida. Nós estaremos louvando o Senhor. E já a partir dessa canção, que seja a nossa expressão, o nosso desejo, a nossa vontade. Veio o Senhor minha vida oferecer. E é isso que eu quero nesta noite, oferecer a minha vida ao Senhor. Vamos adorar em nome de Jesus. Vem o Senhor. Vem o Senhor minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar. Pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpre em mim o teu querer. Faça o que está em teu coração. E que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor. Aleluia, Senhor Deus. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos esse momento oferecer toda a nossa vida diante do teu altar, como sacrifício vivo, sim, Senhor, vivo. Mas nos ajude a oferecermos esse sacrifício de forma santa e agradável a Ti. Meu Deus, nos ajude a não adotarmos a forma desse mundo, esse sistema falho, pecaminoso, perverso muitas vezes, mas transforma a nossa mente, ó Deus, naquilo que o Senhor quer, naquilo que o Senhor planejou, para que então possamos experimentar a Tua gloriosa vontade, e que a Tua vontade, ó Deus, venha se revelar em tudo que fizermos, em nome de Jesus. Nós queremos, meu Deus, sair do lugar raso da nossa caminhada contigo, da nossa espiritualidade, irmos mais além. Amanhã será diferente. Na verdade, meu Deus, a partir do momento que sairmos daqui, já será diferente, porque nós entendemos que ainda existe um sacrifício, que ainda existe um altar, e nesse altar é a nossa própria vida que deve ser oferecida para o teu serviço e para o teu reino. Nós oramos, meu Deus, pedindo que nos fortaleça, que nos dê graça, a fim de que possamos cumprir aquilo que o Senhor tem esperado do teu povo, em nome de Jesus. O povo de Deus diz: amém. Glorificado seja Deus. Levante suas mãos aos céus. Que o amor de Deus vos envolva, que a paz de Cristo seja constante em vossas vidas, e que a comunhão e a consolação do Espírito de Deus seja abundante em vós, hoje e para todo sempre. A igreja diz: amém. Vão na paz de Cristo, sacrifiquem ao Senhor.